Se você está chegando a primeira vez nesse canal, não está inscrito, então eu vou te dar um conselho. Antes de continuar assistindo esse vídeo, eu quero que você se coloque dentro de três categorias que eu vou apresentar. Existe esse campo polarizado, que é direita e esquerda. Existe esse campo que é os indiferentes, né? Os que estão na superfície, estão alheios a esse embate da polarização. Então, se você é da esquerda, você faz parte do pacto do silêncio. A gente sabe o que você pensa, e o que você conhece e o que você sabe. Se você faz parte da direita e é atuante, você faz parte da resistência. Você faz parte dos injustiçados e daqueles que estão, né, soltando a boca no mundo. Agora, se você faz parte dessa turma light, que não quer saber de política, que quer seu final de semana, né? Um churrasquinho, cervejinha, vendo futebol, brincando com os amigos, namorando, papapá. Não assista esse vídeo, tá certo? Porque no final você não vai ser a mesma pessoa. Então vamos lá. Você já ouviu falar de fake news, né? E olha, a internet está cheia de fake news, mas cheia. E você acha que é só na internet? Não. Essa mídia velha, né? A velha mídia está cheia de fake news. E ela funciona da seguinte forma: você já ouviu falar em desordem informacional? A desordem informacional é, uma ferramenta que é usada para desconstruir uma verdade. Então, preste atenção: você tem um fato, e esse fato você picota ele em fragmentos. E aí você pega esses fragmentos e embaralha, entendeu? E se adapta de acordo com uma narrativa que você quer que esse fato represente. Então, essa desordem informacional, por exemplo, os fatos embaralhados, né, emaranhados, você não consegue fazer uma leitura da realidade. Mas quando você pega uma narrativa e coloca, né, nesses emaranhados de fatos picotados e recolocados fora de ordem, você tem uma narrativa. E aí você acaba aceitando essa narrativa como verdade. Mas você está sendo vítima de uma desordem informacional. Então, o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, é mais um instrumento, talvez, né, para proteger essa narrativa, né, e esconder essa verdade que é a, né, a ordem normal dos fatos, né, a ordem informacional. Eu trabalho com edição há muito tempo, faço documentários. E o que você faz? Você vai pegando a sequência lógica da coisa, vai montando o raciocínio e descreve o fato, né? Narra o fato a partir de uma ordem cronológica. Então você tem uma ordem informacional. Quando você embaralha tudo, você cria uma desordem informacional. E aí você trabalha com uma narrativa e encaixa esses fatos. Então, se você acha, falar baixinho aqui, se você acha que o 8 de janeiro aconteceu e foi uma trama golpista, não assista esse vídeo. Isso é a maior fake news que existe. É uma desordem informacional. Então você foi vítima de uma desordem informacional. E o inquérito das fake news foi criada para justamente proteger essa desordem informacional. Bem, agora vamos ao que interessa. Eu vou explicar para você por que, que o inquérito das fake news, o Gilmar Mendes diz que tem que continuar até o final das eleições. Esse vídeo é sobre isso, tá certo? E eu vou falar para você que esse 8 de janeiro, essa trama golpista, foi tudo um teatro que a esquerda amou para prender o Bolsonaro e derrubar a direita no país. Derrotar a direita no país. Bem, você está viajando, João. Bem, a turma da esquerda sabe o que eu estou falando. A turma da direita sabe o que eu estou falando. Mas se você é novato aqui, então acompanhe o raciocínio que você é o alvo dessa informação. Tá certo? Então vamos lá. E olha, essa desordem informacional conta com o apoio da grande mídia. Você não faz isso isoladamente, não.
Então, é todo um complô, todo um conluio, né? É um pacto do silêncio. A coisa acontece assim. Então, vamos começar com esse texto aqui. O pacto do silêncio. Eu sou ruim para ler, então vocês me acompanham aí. O lapso temporal refere-se ao período em que certas regras foram suspensas ou flexibilizadas em nome de uma causa maior, que seria a retomada do poder pela esquerda brasileira. O inquérito das fake news, o lapso temporal, é um intervalo entre o governo de Jair Bolsonaro e o pós-8 de janeiro. Durante esse período, aceitou-se que o STF agisse fora da ortodoxia jurídica. O debate atual é se lapso de exceção já deveria ter acabado. Com o fortalecimento da candidatura do filho de Bolsonaro, o STF pensa em eternizar esse poder excepcional, transformando o que deveria ser temporário em uma nova regra de governança. Juristas críticos apontam que lapsos temporais, onde a lei é aplicada de forma seletiva, geram insegurança jurídica, pois abrem precedentes para que qualquer governante ou tribunal continue a ignorar a Constituição no futuro, alegando excepcionalidade. Em suma, o lapso temporal e a janela do tempo em que a heterodoxia, quer dizer, o desvio da norma, foi legitimada pela imprensa e pelas instituições para atingir um objetivo político específico, que era a retomada do poder pela esquerda e prender Bolsonaro. Vocês entenderam, mais ou menos? Bem, então agora nós vamos desfazer essa desordem informacional, tá certo? Pela primeira vez, talvez você ainda não tenha visto isso, né? Nós vamos ordenar os fatos pela ordem, entendeu? Informacional. Então, o, des, o fato que está desfragmentado na sua cabeça, devido a essa desordem informacional, nós vamos, né, desfragmentar. Quer dizer, ele está fragmentado, nós vamos desfragmentar. Nós vamos colocar na ordem certa. E aí você vai entender, a verdade vai surgir para você. Tá certo? Então vamos lá. Então antes, deixa eu me apresentar, sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. Libertas, que será também. Né? E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia o nosso conterrâneo aqui de São João do Rei. Tá certo? Esse é o vídeo 956 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade, pacificar a nação brasileira. Então, já que você está aqui, se inscreva no canal e vamos acompanhar esse raciocínio aqui que é muito importante. Lembrando que a gente tem uma chave Pix, que é jpnoticias@gmail.com, que a gente vive dessas doações, viu, gente? A gente não ganha, não é subsidiado. O YouTube paga muito pouco, a gente não tem muita visualização, mas a gente faz um canal modesto, que a gente não quer monetizar, né? Não quer, como se diz, fazer tráfego pago, que a gente quer um público específico. Mas vamos lá. Então vamos entender. Você acha que o 8 de janeiro foi um grande teatro, né? Foi uma grande armação para prender Bolsonaro e derrubar a direita, não deixar a direita vingar no Brasil? O inquérito fake news foi criado para isso. E houve um grande pacto, entendeu? Tudo que foi feito fora das normas foi feito para destruir, né, a direita. Como diz o Barroso, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Mas vamos ver se derrotou mesmo. Vamos caminhar aqui. Vamos entrar aqui no primeiro ato. Eu falei para você, é um grande teatro, né? Então, o STF é o grande protagonista desse evento, porque ele é o pai do inquérito das fake news. E ele foi usado para derrubar o governo Bolsonaro, né? E para criar né, uma, um regime de exceção, uma excepcionalidade no Brasil. Na expectativa que, se livrando do Bolsonaro, pudesse voltar à normalidade. Então, bem, esse era o caso. Tá certo? Então,
já que é um teatro, né, vamos entrar com a primeira cena, tá certo? O STF em ação. Luz, câmera, ação. Brasília, 14 de dezembro de 2022. O prenúncio de Moraes sobre os atos do 8 de janeiro de 2023. Olha como ele já prenunciava que aquilo tudo estava pronto para acontecer. Entendeu? Preste atenção. Pois bem, quem acha que a coisa vai parar por aí deve ficar atento a uma declaração dada pelo ministro Alexandre de Moraes durante um diálogo com o colega dele, o ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli está se referindo ali ao que aconteceu em Brasília agora na segunda-feira à noite, né? Aí ele remete à invasão do Capitólio nos Estados Unidos e lembra que por aqui muita gente já foi detida, acusada de crime político, crime eleitoral, mas para Alexandre de Moraes ainda não é o suficiente, como vocês vão ver agora. Dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas. Penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a até 20 anos de reclusão para aqueles que não se declararam culpados. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Bem, é isso mesmo. Isso foi em 14 de dezembro, hein, gente? O ano passado, antes de virar o ano. Ouviram? Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Agora vamos para o ato 2, o Pacto do Silêncio. Como a imprensa fez parte disso tudo, entendeu? Hoje tem o Pacto do Silêncio. Mas é uma coisa que está incomodando, porque, né, como se diz, será que nós vamos continuar com esse regime excepcional? E aí a turma já está sentindo, entendeu? Vamos ver o Pacto do Silêncio da imprensa, que foi conivente e participou desse teatro todo do 8 de janeiro. Daquela bomba no aeroporto, né, daquela quebração de ônibus lá, tudo um teatro armado pela esquerda para prender Bolsonaro. Mas vamos ver se aí, na voz dos protagonistas da história. Imprensa admite conluio com os abusos do STF. Sim, gente, presta atenção nisso. A imprensa admitiu conluio com os abusos do STF. Acredite se quiser. Sim, o maior jornal do país, a Folha de São Paulo. Aliás, repetindo o comportamento que a gente já viu em outros grandes jornais como o Globo, Estadão, Revista Veja, fez uma das maiores confissões dos últimos tempos. Confessou que sabe muito bem que aquilo que o STF tem feito nos últimos anos é ilegal e é errado. E confessou também ter participado como cúmplice disso tudo com um objetivo muito claro, maior, de derrotar o bolsonarismo. E eis que a Folha diz isto aqui. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Agora olha aqui a linha fina. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, agora a corte deve abandonar o ativismo, as heterodoxias e os excessos. Como é que é, Folha? Por dedução lógica, aí o que a Folha está dizendo é que antes, para condenar o Bolsonaro, aí valia tudo. Deve estar fora de contexto. Não tá, gente. Eu cuido para ser justo com quem eu critico. E eu vou te mostrar isso para você ter isso sempre em mente. Olha aqui a Folha admitindo os abusos. Presta atenção. O enfrentamento que o STF fez nos últimos anos não se deu sem heterodoxias e excessos por parte de magistrados. Espera-se que agora seja trilhado o caminho de volta à normalidade. Segue a Folha. Não há mais motivos para manter medidas que deveriam ser excepcionais. Entre elas estão, em especial, os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Viram, gente? O que eles estão dizendo é que eles não só sabem que o STF praticou ilegalidades, abusos e excessos, mas que com a sua omissão e apoio tácito, eles foram cúmplices disso tudo. Houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita
as excepcionalidades desse inquérito, porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu. Bem, agora vamos pensar, por que isso não aconteceu? Porque o Gilmar Mendes quer fazer de novo, né? Olha, botou o Zema aí, pediu para colocar o Zema no inquérito das fake news, né? E disse que o inquérito das fake news tem que ir até as eleições. Por quê? Porque o bolsonarismo não morreu, né? Apesar deles terem feito tudo para derrotar o Bolsonaro, né? Criar aquele 8 de janeiro, armar aquilo tudo, prenderam ele, os parceiros dele, entendeu? O filho dele se lança candidato e começa a liderar as pesquisas. Então, o bolsonarismo não está derrotado, a direita não está derrotada. E aí fica aquela questão, né? Será que eles vão continuar com esse clima de exceção, né, para derrotar o filho do Bolsonaro também, né? A esquerda vai brigar fora das quatro linhas para manter esse estado de exceção, para não deixar que a direita chegue ao poder? Então vamos lá. O terceiro ato. Bolsonaristas abandonam os acampamentos do QG de Brasília. Presta atenção. Eu falei, né, que o Alexandre de Moraes, no dia 14, falou que tinha muita gente para prender e muita gente para multar. Então ele já tinha esse plano na cabeça, entendeu? Ele já pensava nisso. Então, mas os patriotas foram deixando o QG, aquelas manifestações. Por quê? Porque o inquérito das fake news foi para derrubar o governo Bolsonaro. Nas eleições, eles abusaram, o STF fez e aprontou. E a turma estava chateada, foi para a rua, entendeu? E aí queria uma recontagem, aquela coisa toda, tá? Mas enfim, né? A esquerda se apropriou dessa indignação, né, e fez uma simbiose, se misturou com essa turma, né, e induziu eles a esse evento, esse ato, né, do 8 de janeiro. E depois que aconteceu o ato, né, eles criaram um monte de desordem informacional para desviar o fato, para vocês não acharem que foi a esquerda que fez. Mas vamos lá. O ato 3. Bolsonaristas abandonam os acampamentos do QG no final de dezembro. Presta atenção. Já que ele deu esse pronunciamento, você já tá tirando nós. Os resistos que eu estou fazendo, o que eu percebo é que está todo mundo dando no pé, entendeu? Eu vou só te mostrar que está tudo sendo desmontado, entendeu? Então, assim, não sei o que de fato está acontecendo, mas está muito estranho, muito estranho, muito estranho. Está todo mundo, ó, pegando no pé, entendeu? Duas vezes pelo. Bem, tinha um grupo fake. Quando eu coloquei ali grupo fake, né, os bolsonaristas e a direita chamam assim os infiltrados. Então, você tinha um grupo que era Bolsonaro, que era, né, apoiadores de Bolsonaro, que estava indignado com o que o STF fez com o inquérito das fake news para derrubar o governo Bolsonaro, né? E você tinha os infiltrados, que é o grupo fake. São dois grupos. O grupo fake estava mantendo esse QG, entendeu? Para poder fazer o 8 de janeiro. Tinha que esperar, né, o Lula tomar posse para ter controle dos prédios, para poder fazer com que os parceiros entrassem lá dentro para fazer aquela quebradeira. Então, a espaço do intervalo de uma semana, né, dia 8 de janeiro seria o tempo ideal. Então, os bolsonaristas já tinham desistido, já tinham esvaziado o QG. Mas o grupo fake, que é o grupo que estava lá para manter para fazer o 8 de janeiro, né? Eles queriam manter o QG, porque eles tinham esse projeto para o 8 de janeiro. Então, olha a fala do
do governador na época. Duas vezes, pelo menos, nós tentamos tirar os manifestantes da porta do QG do Exército. E nas duas vezes nós fomos impedidos pelo comando do Exército do distrito, aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora. Bem, até o dia... Você viu ali, né? No dia da posse do Lula, não tinha ninguém. Quer dizer, os apoiadores de Bolsonaro, né? Que é a turma da direita. Vazou. E a turma do grupo fake, né? Que é a turma do PT, a turma do Lula, foi para a posse do Lula. Então, depois da posse do Lula, ficou vazio lá. Mas a turma retornou. Por quê? Porque tinha que manter a atividade do QG, dos acampamentos, entendeu? Para poder fazer o 8 de janeiro. E a partir do dia 6, eles começaram a fazer um grande chamamento pelas redes sociais, entendeu? Que ia ter o evento do 8 de janeiro, que todo mundo ia para lá e tal. E você sabe que não apareceu quem que patrocinou, quem que fez esses anúncios. Se não apareceu, meu amigo, se ninguém foi preso por causa disso, é porque foi a própria turma da esquerda que chamou essa turma. Por quê? Porque tinha que pegar essa turma desavisada, entendeu? Que estava ingênua no processo, trazer eles para Brasília para fazer essa arapuca para prender eles. E aí criar esse factoide, né, da trama golpista para poder prender o Bolsonaro e tentar derrubar a direita no país. Então, ato número 4. Na manhã do dia 8 de janeiro, o grupo fake se concentra próximo ao QG de Brasília, com saída marcada para as 12 horas. Por que eles foram para Brasília? Porque houve um chamamento, então muitos ônibus chegaram, mais de 100 ônibus chegaram, e quem trouxe esses ônibus foi essa turma também, entendeu? Que ajudou a bancar esses ônibus. E soltou os pessoal lá no QG e tiraram os ônibus de lá. Falou, agora vocês não têm mais ônibus para voltar, meu amigo. Deixaram a turma lá, entendeu? Falando ó, que vai ter uma passeata, uma manifestação pacífica e tal. Mas a turminha estava lá para fazer a quebradeira. E essa turma fake não se mistura com a turma dos Bolsonaros. E aí o que acontece? Eles se reuniram próximo ao QG. E aí, até a polícia do Exército foi lá para tentar tirá-los de lá, porque eles começaram a estacionar carro por ali. E a ordem era não parar carro por ali, nem ônibus, nem nada, porque, segundo o que estava constando, né, os veículos tinham que estacionar lá no lugar lá perto do centro de Brasília para poder participar, porque não podia mais parar ônibus ali. Então, houve um embate ali entre a polícia do Exército com os manifestantes, que são a turma fake, entendeu? Que estava para sair dali. Então, eles reuniram fora do QG. Isso no dia 8 de janeiro, por volta de 8h30, 9 horas, essas imagens que nós conseguimos aqui. Tá certo? Eu conheço esse lugar porque eu passei minha infância ali. Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, setor militar urbano. Ali foi a minha praia. Então, eu sei do que eu estou falando. Acompanhe. Pode vir. Entra. Vai.
pergunta aqui, tenente. Tenente, uma pergunta aqui, ó. Tenente, uma pergunta aqui pro senhor. Ninguém tá querendo pôr barraca lá, não. Nós só queremos ficar. Saiu daqui a pouco. Mas o senhor tá operando? O senhor recebeu? Bora abrir lá. Vamos abrir lá. Quem te manda no exército? Vocês não estão deixando eu trabalhar. Não, você não está deixando a gente trabalhar. Não, deixa eu trabalhar. Vai procurar ele, vai falar, ó, se continuar do jeito que está de pastor aqui definitivo. Amém. Tá ok? Vai poucas pessoas aqui, tá? Então, essa turma que se reuniu fora do QG, você viu que não aparecia o QG ali, né? Vocês conhecem o QG, que tem aquela plataforma, assim, aquela cobertura bacana e tal. Tem a praça, tem um monte de coisa, tem barracas. Não, eles estão ali nas imediações. E essa turma desceu antes. Então, ficou dois grupos. O grupo fake, que reuniu fora do QG, e eles tinham que sair dali para dar a entender, os patriotas saíram do QG para fazer a quebradeira, entendeu? E eles saíram por volta de meio-dia, meio-dia e meio, entendeu? Enquanto isso, a turma dos patriotas que chegaram de ônibus ainda estava dentro do QG. E aí eles ficaram lá concentrados, eles não saíram ainda não. Eles desceram num outro momento. Mas vamos ver a caminhada do grupo fake se aproximando da esplanada dos ministérios. Aí você vai ver esse grupo fake que saiu por volta de meio-dia e meio, entendeu? Chegando, se aproximando dos ministérios. Vamos lá. Ato 5. Brasília, 8/1/2023, 14h21. Chegando agora na esplanada dos ministérios, os patriotas, donos desse país. Viu? 14h21. Geralmente gasta 2 horas do QG até a Praça dos Três Poderes. Olha a marcha do povo! Agora nós vamos para a engasgada, ato 6. A engasgada de Alexandre de Moraes ao revelar uma desfragmentação da narrativa sobre os atos do 8 de janeiro. O que eu falei sobre desordem informacional? Então, as imagens que vocês viram até então, no 8 de janeiro, a cobertura que a mídia deu, ela misturou as imagens, entendeu? Ela misturou imagens de 6 horas com imagem de... Quer dizer, imagem de 2 horas com imagem de 5 horas e como se fosse um momento só. E não era. Então, a desfragmentação, quer dizer, você colocar os fatos na ordem, né, a informação na ordem normal, entendeu? Você destrói a narrativa. Então, é muito sério isso. Entendeu? Por isso que a desordem informacional é importante. E o Alexandre de Moraes sabe disso. Quando ele foi fazer uma leitura, né, de um julgamento dos réus do 8 de janeiro, ele dá uma engasgada e você vai entender por que ele deu uma engasgada. Porque, bom, vou deixar você ver isso e depois a gente comenta. Vamos ver um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes em que o magistrado aponta a existência de um movimento maior, que existia uma organização criminosa. Vamos assistir. Ele confessa que veio pedindo uma intervenção militar com um grupo chamado Patriotas que já pedia intervenção militar em São Paulo para lutar pela liberdade. Qual era a liberdade? E nós vamos ver a sequência: derrubar o governo, na cabeça dele, do réu, derrubar o governo democraticamente eleito. Perto das 13h30, o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada. Então,
a continuação daquela fala dele era sobre isso, entendeu? O que o rapaz colocou no depoimento? Olha, às 3h30 nós começamos a caminhada do QG. Aí ele falou, pô, eu não posso falar que os patriotas saíram às 3h30 do QG. Por quê? Porque a invasão aconteceu às 2h50, 2h45. Então, se os patriotas ainda estavam no QG às 3h30 e a distância até a Praça dos Três Poderes gastam uma média de quase 2 horas na caminhada, era impossível o patriota estar lá junto na hora da quebradeira, porque a quebradeira aconteceu antes. Então, quando você coloca a coisa na ordem, né, funcional, entendeu? Na ordem natural, você cria uma ordem informacional e sai dessa desordem informacional. Então, quando ele gagueja por causa disso, entendeu? Vamos acompanhar. Ato 7, desfragmentando a narrativa. O grupo fake chega na Praça dos Três Poderes às 14h40. Os patriotas só deixaram o QG às 15h30. Vamos acompanhar. A gente vai mostrar agora algumas imagens que ajudam a entender como a polícia do Distrito Federal atuou naquele 8 de janeiro. São imagens que certamente você já viu. Elas acabam ficando mais claras para a gente. Primeiro, como os manifestantes tentam quebrar o bloqueio, romper o bloqueio de policiais ali na entrada da esplanada, na chegada da esplanada dos ministérios. Eles estão em grande número e você repara que tem apenas uma simples barreira com alguns policiais usando spray de pimenta para tentar segurar essa multidão. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Alguns policiais até tentam com spray de pimenta conter essa multidão, mas é impossível, frente ao baixíssimo número de policiais deslocado naquele lugar. Com o relatório de hoje, a gente começa a entender por que poucos policiais foram deslocados. Quando os carros da Polícia Militar do Distrito Federal, que faziam uma barreira para essa multidão, para esses vândalos não acessarem a Praça dos Três Poderes, os carros da PM saem, são desmobilizados daquela barreira e, resultado, toda essa multidão começa a descer em direção à Praça dos Três Poderes e aí a gente percebe os poucos policiais que estão ali e a gente nem sabe se são policiais ou inclusive guardas de segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa câmera está no topo do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe o que acontece, mas de repente eles somem e aí a multidão toma conta de toda a Praça dos Três Poderes, já está invadindo o Palácio do Planalto neste momento e agora depredando o prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, segundo Alexandre de Moraes, né, na leitura que ele estava fazendo do relatório lá, do cara que estava julgando, os patriotas começaram a se organizar para sair do QG por volta de 3h30. E a CNN noticiou que a partir de 2h50 os vândalos arrebentaram a resistência e avançaram para cima do pessoal, né? Aquele pouco guarda que estava lá, que tudo estava combinado, entendeu? E aí vamos ver na sequência. Enquanto os patriotas se preparavam para deixar o QG, às 15h50. A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos. É como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês. Tá bom, pessoal? O grupo fake fazia os estragos dentro dos prédios dos Três Poderes. Observe o relógio lá em cima, a marcação do tempo, lá, 15h26. Ou seja, os patriotas ainda estão se preparando para sair do QG. Olha aí, 32 minutos, entendeu? 15h32. E a turma lá fazendo quebradeira lá dentro. E os patriotas se preparando para sair do QG. Entendeu?
Continue observando a farra que eles faziam lá dentro, né? Ninguém... Olha, 15 horas e 33 minutos. Percebe que tudo foi acontecendo antes dos patriotas chegarem. Então, ato 11. Perto das 17 horas, os patriotas, escoltados por 2 viaturas da PM do Distrito Federal, passam pelo terminal rodoviário. Já está para lá da metade do caminho, está pertinho, né, das esplanadas. Então, acompanhe. Agora, às 17 horas, os patriotas, avistados pelo grupo fake que estava dentro dos prédios dos 3 poderes. Você viu? Tem aquela voz de uma mulher falando assim, mas são poucos, quer dizer, houve uma frustração, né? Nem todos foram para lá entrar na bagunça. Muitos ficaram assustados, falaram assim, não vou lá não. Entendeu? E aí, repare que o grupo fake começa a deixar o local onde fizeram os estragos. E aí, por volta das 17h40, mais ou menos, né, o grupo fake, né, se mistura na multidão, né, e deixa o local discretamente para não chamar a atenção. Vamos acompanhar isso aí. Vambora, lá. Por volta das 18 horas, já com pouca iluminação, os patriotas que acabaram de chegar são induzidos a entrarem nos prédios pelas próprias forças policiais. Acompanhe. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aí nessa imagem. Eles primeiro estão entrando pela Câmara e vão subir essa escadaria. É uma escadaria que dá acesso à parte inferior da Câmara, mas logo tem uma outra escada que leva ao Salão Verde. Assim que eles começarem a subir, o vídeo já está andando aí um pouquinho mais, dá para ver, fica um pouco escuro porque os policiais estão com a roupa preta, né? Mas dá para ver que não há nenhuma resistência de policiais militares que estão com roupa especial, alguns até com escudo, e que simplesmente esse último até deixa seguir, faz o gesto com o braço, todos esses manifestantes, os PMs liberando a passagem a vândalos que não tem a menor dificuldade de entrar na Câmara e depredar completamente o patrimônio público. Presta atenção. Olha só o que é uma desordem informacional. Ela pegou as informações do que aconteceu entre 2h50 até as 3h30, onde a turma estava quebrando lá. Aí a turma foi embora. E aí os patriotas chegaram sem saber o que estava acontecendo. Alguns ficaram meio assustados. Os policiais falaram, entra aqui e vem cá para dentro. Entendeu? E ela fala, na maior cara de pau, que eles invadiram para fazer quebradeira. E está ali a cena acontecendo. Eu vou repetir. Você vê, hein? A Globo, hein, gente? G1. Com roupa especial, alguns até com escudo, e que simplesmente esse último até deixa seguir, faz o gesto com o braço, todos esses manifestantes, os PMs liberando a passagem a vândalos
que não tem a menor dificuldade de entrar na Câmara e depredar completamente o patrimônio público. Bolsonaristas sigam em frente. Pediu para entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou: deixa eu só me identificar e mostrar que a gente está com vocês. Será que estamos certos? Brasil! Bem, então daí para frente você já sabe o que aconteceu, né? Os desavisados foram induzidos a entrar no prédio e aí eles foram presos e na manhã seguinte, né, o governo mandou, né, uma força policial ir lá no QG pegar o resto dos patriotas que vieram de ônibus e eles tiraram os ônibus para eles voltarem, então eles ficaram lá sem ônibus. Gente, se eu tô rindo é de agonia, viu? Porque o assunto é muito sério e muito triste. Porque prenderam mais de 1.000 pessoas inocentes por causa dessa farsa. Entendeu? E essa desordem informacional foi feita para confundir todo mundo, para vocês não acharem que foi aquilo. E o STF foi um personagem ativo nisso. Então, isso é a coisa mais triste do mundo. Isso é sério. Tá certo? O que você está vendo aqui é uma revelação que você não esperava ver. Falei para você, se você acompanha esse vídeo e chegar até aqui, você não vai ter a mesma tranquilidade que você teve antes de chegar nesse vídeo. Você não está mais inocente na história. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Esse é o fato. E agora, o último ato. Entenda agora por que o ministro Gilmar Mendes quer que o inquérito das fake news dure até as eleições. O que eu tenho perguntado é, o Flávio Bolsonaro vai representar o Brasil no mundo? Vai negociar com o Trump, com a União Europeia? Mas na visão do senhor, o que explica? Porque muita gente dentro do PT compartilhava da opinião de que o Tarcísio seria mais difícil do que o Flávio Bolsonaro. Muita gente preferia o Flávio, o senhor deve ter ouvido isso bastante. Sim. O que era a opinião do senhor? O senhor achava que... Eu acredito que o candidato é o Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. O Flávio é um delegado dele, como, aliás, o Tarcísio foi um delegado dele. Eles não têm vida própria, não têm liderança própria. O Flávio não é uma liderança nacional, ele é filho do Bolsonaro e representa o eleitorado conservador bolsonarista. E há outras razões no país para que ele tenha esse resultado, que são razões econômicas, sociais, políticas. Bem, então, é isso que é a realidade hoje. Entendeu? Por quê? Porque eles fizeram essa armação toda, entendeu? Para derrubar a direita no país. Tirar o Bolsonaro do processo eleitoral. Prenderam o Bolsonaro. Tentaram matar no começo, não conseguiu, depois ele ganhou. Entendeu? Fizeram o inquérito das fake news para não deixar ele governar, para atrapalhar. E durante as eleições fizeram tudo para derrubar ele, entendeu? Para não deixar ganhar. Então, o inquérito das fake news é essa arma política que a esquerda usou e está usando e quer usar de novo para derrotar a direita. Então, se você vê aí o Zé Disseu, que é o guru da esquerda, né? Ele dizendo que não, o candidato é o Bolsonaro, não é o filho, não. Então, nós temos que continuar com esse regime de exceção. Você está entendendo? E, na verdade, é o Flávio que é Bolsonaro, que é candidato. Flávio, o Zema, né? Provavelmente Flávio na cabeça, o Zema de vice. Porque isso vai acabar acontecendo, viu, gente? De um jeito ou de outro, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Mas o que você tem é isso. E aí a imprensa está preocupada. Por quê? Porque eles não conseguiram, a esquerda não conseguiu derrotar a direita. E aí, entendeu? Ficou esse esquema aqui, ó. Vou pegar esse restinho aqui. Com a sua omissão e apoio tácito, eles foram cúmplices disso tudo. Houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito
porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu. Não aconteceu porque o Flávio disparou nas pesquisas. E aí, o inquérito Fake News tem que ser resgatado para continuar fazendo esse regime de exceção. Prender pessoas inocentes, criar esses factoides, entendeu? Coisa de esquerda braba, entendeu? Aí eu pergunto para você, será que o Lula e essa esquerda vai forçar a mão de novo? Porque no plano internacional, né, na geopolítica, a esquerda enfraqueceu muito. Na América Latina, né, você tem o governo norte-americano, que é de direita, que é simpático, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro. Você viu a questão do Maduro, né, que forçou a mão nas eleições. O que os Estados Unidos foi lá? Pinçou ele, tirou ele de lá. Falou, não, meu amigo, você extrapolou, não é por aí. Então, será que o Lula vai arriscar fazer mais uma dessa? Entendeu? E ter o mesmo fim do Maduro? Né? Ou será que nós vamos ter a capacidade de passar por cima disso tudo e ter eleições normais aqui no Brasil? Voltar à normalidade. E aí, claro, com toda a chance da direita ganhar dessa vez, porque ela está mais forte do que antes, está mais forte do que nunca. E o STF está no limbo, está, né, na opinião pública, está na desgraça, está, como dizer assim, esfarelado em termos de conceito, tá certo? Então tá bom. Se você gostou do vídeo e acha que é importante, deixa seu comentário. Isso vai ajudar a gente a fazer com que o vídeo consiga mais visibilidade, tá certo? E também, se você quiser ajudar a gente tem a nossa chave Pix e tem também uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. Agência 151, conta 752-458-498-0. Tem esse CPF aí que é meu nome de batismo é João Batista Guimarães. Dá um print nessa tela aí ou então anota esses dados. Caso você não goste de Pix, você pode mandar aí, né, uma transferência, um depósito, qualquer coisa, para a gente continuar com esse trabalho, sabe? A gente tem que acabar com essa desordem informacional. O povo tem que saber a verdade, certo? Então vamos construir a coisa da seguinte forma. Vamos levar tudo na boa, pacificar o país e deixar que o melhor ganhe, entendeu? Deixa os americanos acompanharem. Não é hora de bater de frente. Olha aí o que aconteceu com o Maduro, com o Irã, entendeu? O negócio não está bom, né? O mundo não está bom para isso. Vamos ficar, né, na normalidade. Um abraço.